Graça e paz, pastor João Flávio Martinez, em mais um vídeo aqui para o nosso canal. Na verdade, é um vídeo em formato de podcast, que eu gosto muito mais de fazê-lo, acho mais pragmático, mas você vai ter na tela do seu vídeo todas as informações publicadas e se prepare, porque é bombástico a revelação que eu vou fazer neste vídeo. Só para você ver o grau que algumas pessoas têm de falta de honestidade com o texto bíblico, ou até mesmo com o teólogo que está sendo analisado, lido e pesquisado. Talvez não seja nenhuma questão de desonestidade, talvez é falta de critério acadêmico, de pesquisas, pode ser também isso, né? Embora eu acho difícil que seja isso. Eu acho que é mais mesmo vontade de pegar alguém e tirar do contexto para corroborar com aquilo que você quer dizer. A imprensa brasileira faz muito isso. A imprensa brasileira, quando ela quer desfigurar uma pessoa, ela faz uma entrevista, depois ela tira o que a pessoa falou do contexto, coloca a pessoa falando em outro contexto e destrói a reputação das pessoas. A mídia brasileira faz muito isso, é caráter da imprensa marrom. Nós temos muito isso no Brasil. Na esfera religiosa e teológica, lamentavelmente, nós temos descoberto que isso também tem acontecido. Reiteradas vezes e repetidas vezes. As pessoas elas estão, digamos assim, usando todo tipo de subterfúgio para defender a sua verdade. Uma coisa que é necessário para um trabalho sério é visão dialética. Eu sempre digo isso. Visão dialética é tese, antítese e conclusão. Quando você faz isso, mesmo que a sua conclusão seja diferente do que a maioria diga, mas ela é embasada na verdade e no seu posicionamento, quer dizer, você fez uma pesquisa, olha, tá aqui, tem 10 que creem contra a minha teoria, mas tem 2 que creem como eu. Então, eu creio que isso aqui é a verdade por causa disso, disso, disso. Então, você defende o seu ponto de vista. Sem nenhum problema, isso é perfeitamente acadêmico e possível, né? Apesar de que se você tem 10 falando uma coisa e 2 falando contra, você deveria, pelo método científico, de chegar à conclusão que os 10 estão certos e os outros 2 estão errados. Mas ainda assim, se você quer defender os outros 2, desde que você coloque os fatos dentro de um quadro e diga, olha, mas eu, apesar da minoria crer diferente, estou optando por esse jeito de crer por causa disso. Aí explica. É possível, tá? Não é bem metodológico, mas é possível. Bem, há algum tempo atrás, o pastor Elias Soares, de maneira fabulosa, escreveu um livro chamado Perguntas Difíceis de Responder a Respeito da Imortalidade da Alma. E ele também fez um vídeo, que eu vou botar tudo aqui na descrição desse meu podcast. E esse vídeo que ele fez é a pergunta que calou os teólogos adventistas. Tanto no seu livro quanto nesse vídeo, pastor Elias Soares brilhantemente provou aos teólogos adventistas que não é possível defender a ressurreição do corpo de Moisés como quer ou como queria a profetisa do movimento, Ellen G. White. Ou seja, de acordo com os argumentos sólidos, bíblicos, cabais do pastor Elias Soares, Ellen G. White foi colocada em uma situação muito complicada, a ponto de podermos então, mais uma vez, diante de mais uma falsa profecia, classificá-la de falsa profeta ou falsa profetisa. Porque, de novo, ela cometeu um deslize, um descuidado argumentativo diante da palavra de Deus. Muito bem. Aí, nesse interim, um teólogo adventista chamado Leandro Quadros, juntamente com outros, parece-me que um tal de Sérgio Monteiro, eles se juntaram então e escreveram um e-book para refutar o pastor Elias e provar, entre aspas, aqui o meu provar, que Moisés, na verdade, ressuscitou. E aí, nós temos aquela
busca pela autenticidade da falsa profeta ou da falsa profetisa através de homens sérios para tentar corroborar com aquilo que foi dito. Eu ainda estou trabalhando na refutação desse e-book, vou criar um e-book porque Moisés não é as primícias dos que dormem, vou usar muito material, inclusive do pastor Elias Soares, já estou trabalhando na 5ª ou 6ª páginas, acredito que o e-book vai ter umas 20, 30 páginas, nós estamos trabalhando tranquilo, vamos resolvendo algumas questões, né? Mesmo porque os teólogos protestantes eles não têm a preocupação apologética na hora de expor os fatos. E alguns usam alguns teólogos protestantes fora do seu contexto, de maneira inadequada, e às vezes até se aproveitando da inocência apologética do teólogo, porque você pode ter um grande teólogo que não sabe nada de apologética, mas é impossível termos um apologista que não entenda de teologia, mas o fato é que os teólogos muitas vezes eles abrem portas inadequadas que os mal intencionados acabam usando. Muito bem, dentro desse e-book nós temos a citação de Matthew Henry, ou Mateus Henry. É um teólogo traduzido pela CPAD. Eu tenho aqui o comentário bíblico de Mateus Henry de Gênesis Apocalipse, tá? Da editora CPAD. O livro tem aproximadamente 1.200 páginas e ele também tem em volumes esse trabalho, tá ok? Mas eu nem usei muito o meu comentário, eu peguei apenas as citações de Mateus Henry do próprio e-book e as próprias citações, que eu vou botar na tela aí do seu vídeo, nesse podcast, citado lá. Então, quer dizer, eu nem estou duvidando que a citação seja verdadeira, não estou entrando nesse mérito. Eu quero que você preste atenção na citação e entenda o fato. Mateus Henry, apesar de controvertida a tese dele, o que deu para a gente descobrir no contexto da obra do autor, eu fiz já vários dias a minha pesquisa, li muita coisa, conversei com bastante gente, e o que nós observamos é que Henry, ele cria que lá em Mateus 17, de uma maneira muito exclusiva e especial, Deus então ressuscita Moisés para aquele momento singular. Então, na cabeça do autor, aquele momento foi um divisor de águas, um momento ímpar, singular, que Jesus ia mostrar sua glória. Então ele chama Elias, que não havia morrido, e Moisés ele ressuscita para aquele momento. Por que eu estou dizendo que é para aquele momento? Porque é o que Mateus Henry fala. Eu estou aqui com a citação do e-book, mas na verdade é de Mateus Henry, comentário bíblico do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, CPAD, edição de 2012, página 682. Diz o autor: o conceito que tem alguns dos judeus de que Moisés foi levado ao céu, como Elias, é infundado, pois está expressamente escrito que ele morreu e foi sepultado. Então, vou abrir um parênteses aqui. Então, ele está dizendo que Elias foi assunto aos céus, não passou pela morte, está lá em estado de glória, mas ainda não morreu. Então, ele não foi ressuscitado. E aí ele continua: mas é provável que ele, no caso Moisés, tenha sido ressuscitado para encontrar Elias, para presenciar a solenidade da transfiguração de Cristo. Então está muito claro, ele estava reservado para encontrar com Elias e presenciar aquele momento. Então, ele teria sido ressuscitado para isso. Não estou dizendo que eu concordo com o Mateus Henry, nem que eu acho que não seja controvertida isso. Mas o que eu estou dizendo é que Mateus Henry não está defendendo cabalmente nos seus escritos que Moisés é o primeiro ressurreto da ressurreição gloriosa de 1 Coríntios 15. Ele está dizendo que ele passou por um momento de ressurreição, como outras pessoas passaram. Continua então Mateus Henry no comentário do Novo Testamento de Mateus a João, CPAD, edição de 2012, página 216 e 217. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. Possivelmente estava preservado da degradação e reservado para essa aparição, lá no Monte da Transfiguração.
Então, o que nós observamos cabalmente em Mateus Henry, apesar de eu discordar profundamente do argumento dele, é que ele acreditava que Moisés ressuscitou para aquele momento. E aí há um silêncio do autor sobre se Moisés vai voltar a morrer ou não, se Moisés será uma das duas testemunhas de Apocalipse 11, porque isso é uma tese teológica, escatológica, muitos acreditam nisso, porque as qualidades das testemunhas ali parece com Elias e Moisés e não com Elias e Enoque. Eu pessoalmente creio que é Elias e Enoque, mas enfim, não quero entrar no mérito. Mas aí Mateus Henry se cala. Entretanto, no comentário que eu tenho aqui, que é o comentário de Gênesis Apocalipse, que é o comentário todo, na página 965, edição de 2003 da CPAD, comentando sobre 1 Coríntios 15, 23, ele fala o seguinte, Mateus Henry: haverá uma ordem na ressurreição. Há uma ordem, um atrás do outro. O mesmo Cristo foi a primícia. Em sua vinda, ressuscitará seu povo redimido antes que os outros. Afinal, também os ímpios serão ressuscitados. Então será o fim do estado presente das coisas. Então, olha que interessante. Mateus Henry deixa claro no comentário de 1 Coríntios 15 que Jesus foi o primeiro, mas ninguém ressuscitou nessa ressurreição gloriosa. Logo, dialeticamente pensando, podemos concluir que Mateus Henry não achava que Moisés tinha passado por essa ressurreição, mas que ele passou por uma ressurreição como já houve outras 9 ressurreições registradas na Bíblia. O que é muito estranho ele ter sido ressuscitado sem a Bíblia mencionar adequadamente isso, ok? E sem Hebreus, capítulo 11, citar também. Então, obviamente que Mateus Henry está errado, mas eu estou tentando aqui colocar você dentro da cabeça do autor. Coisa que o intérprete adventista, o senhor Leandro Quadros, não se preocupou em fazer. Porque na cabeça de Leandro Quadros, a verdade é só um detalhe. O importante é o que Ellen White disse. Aquilo que ela falou é a verdade. O que nós achamos que é a verdade é só um detalhe. Ou o que é realmente a verdade é só um enfeite, uma cereja em cima do bolo. Porque a verdade, a luz que brilha para o adventista como a verdadeira luz, é Ellen G. White. Isso tudo só prova a idolatria. E mais, prova que, de novo, sem nenhuma preocupação exegética e acadêmica, esse professor adventista adulterou novamente outro teólogo protestante. Isso é um absurdo. Tanto que no comentário bíblico do Mateus Henry, na página 1091, na edição de 2003, comentando sobre Judas 9, que é o texto naquela briga entre o corpo de Moisés e o anjo Miguel, e que o adventista usa para dizer que realmente ali houve a ressurreição, o Mateus Henry vai dizer o seguinte: olha, quanta disputa pelo corpo de Moisés, parece que Satanás desejava dar a conhecer o lugar de seu sepulcro aos israelitas para tentá-los a adorá-lo. Porém, lhe foi impedido e descarregou seu furor com blasfêmias desesperadas. Então veja que Mateus Henry nem defende que nesse momento aí houve uma ressurreição. Ele não defende isso. Ele se cala nesse ponto. Mas lá em Mateus 17, então ele diz que o Moisés ressuscita para aquele momento. E ponto. Ponto. Qualquer outra conjectura é fora dos parâmetros da verdade. Então o Leandro Quadros, ele poderia, a partir do que eu estou explicando, conjecturar, tá, que Moisés não poderia voltar a morrer, ou que essa ressurreição teria que ser uma ressurreição gloriosa, como defende Ellen G. White, porque Ellen G. White e a Igreja Adventista defende que Moisés já passou por essa ressurreição gloriosa. E já está ali no céu, com um cheque predatado, segundo o senhor Leandro Quadros. E ele ainda fala que talvez, se Jesus tivesse falhado, então Moisés teria que descer do céu e voltar a morrer.
Isso tudo é absurdo, além de herético e anticristão. Mas eu não estou entrando no mérito nem na questão exegética e teológica. Eu estou só comentando sobre a interpretação do escritor protestante Matthew Henry. E Matthew Henry, ele não corrobora categoricamente com a teoria adventista. O máximo que nós podemos dizer é que ele realmente cria na ressurreição de Moisés e ponto. Então, o que o Leandro Quadros fez ao fechar a questão e ao dizer que ele pensa como Ellen G. White, a meu ver, é uma adulteração dos fatos e da verdade. Não é científico, não é metodológico, não é correto e nem honesto. É uma falha gravíssima na interpretação dos fatos. O que eu quero aqui alertar o meu telespectador, o meu ouvinte, o pessoal que acompanha aqui o CACP. Gente, não acredite no que você sai ouvindo por aí. Não acredite. Aliás, nem na citação. Nem na citação. Eu já provei aqui que o senhor Leandro Quadros adulterou citações. Já provei. Não é uma acusação infundada. Eu estou falando de fato. Ele pega o texto, pinça o texto fora do contexto e interpreta de outro jeito e diz que é daquele jeito que ele está interpretando, sem nenhum compromisso com os fatos. Então você que está me ouvindo, aprenda uma coisa, seja um bereano. Ah, tá escrito no livro tal. Ah, tá, peraí que eu vou pegar o livro tal. Arruma um PDF, faz como eu fiz agora, eu comprei. Tem mais outra aí que depois eu vou soltar outro vídeo. Eu comprei o dicionário, 2 volumes, de grego-português, está chegando aí, da editora Cultura Cristã, tá? Aonde também nesse e-book, depois eu vou mostrar para vocês, há uma adulteração do pensamento do autor. Quer dizer, eles não têm nenhum pingo de compromisso com os fatos. Não estou nem falando que seja verdadeiro o que o autor do dicionário defende ou não. Eu estou dizendo que eles tiram aquele autor porque é famoso para corroborar com a falsa profetisa da igreja deles e eles fazem de tudo. Fazem um monte de arapucas sem nenhum compromisso com os fatos. Então eu estou aqui dizendo para você fazer o seguinte, citou, dá um pause ali, tenta pegar o volume, tenta baixar um PDF, tenta conferir. Porque essas pessoas, o que eles fazem? Eles adulteram, eles pegam partes do texto, uma parte só que interessa, tá certo? Eles não querem ver o todo do autor. Né? Por exemplo, Matthew Henry fala que Jesus é o primeiro ressuscitado da ressurreição gloriosa de 1 Coríntios 15. Tá lá escrito, eu tenho aqui a citação. Eu tenho o livro aqui. Não é invenção da minha cabeça. Tá ok? Então, veja, senhores. Veja. Citou, vai procurar, consultar e veja se o texto está dentro do contexto, porque até isso eles tiram. As testemunhas de Jeová fizeram muito isso naquela brochura chamada Deve-se Crer na Trindade. Eles adulteraram enciclopédias, compêndios teológicos, e muitos desses compêndios são antigos, não dá nem para você pesquisar mais. Mas o pastor Ezequias Soares fez a pesquisa e descobriu um monte de adulteração. Então tome cuidado com esses membros de seitas, porque eles não têm compromisso com os fatos, eles têm compromisso com o seu falso profeta, e muitas vezes eles passam por cima da verdade como um trator. Como um trator. Tá certo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Como disse Flora para Santo Agostinho, eu diria de João Flávio para Leandro Quadros, a verdade, Leandro Quadros, estou parafraseando Flora, a esposa de Santo Agostinho. A verdade, Leandro Quadros, passou pelo seu e-book como um cavalo em disparada. Que você que está nos assistindo tenha discernimento, sabedoria e não caia na conversa e no engodo dos falsos profetas que estão por aí. Um grande abraço, Deus te abençoe. Curta esse vídeo, dê um joinha aí, divulgue, compartilhe, me ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CACP, 20 anos libertando os cativos do mundo sectário. Um abraço e até o próximo vídeo.